Um salve todo especial para você que me acompanha aqui nesse exato momento. Muito obrigado por estar aqui no canal, muito obrigado por estar aqui acompanhando esse vídeo. Hoje, segunda-feira, 14 de abril, falando da Zona da Mata Mineira aqui. Para mim agora são 20 para 7 da manhã. Choveu um pouquinho essa noite, quase 2 milímetros de chuva. Choveu fraca aí a partir de umas 2h30, 3 horas da manhã. Até agora por volta das 6. Trazendo as atualizações, notícias aqui do final de semana. Eu acho que a principal delas é a que eu postei no vídeo de sábado aí. Povoamos o açude, né, finalmente. Depois de muito tempo de briga com esse açude. Canseira, muito trabalho. Eu olho para trás e vejo o que eu passei limpando esse açude aí. É época de inverno, dentro da água fria, tirando lodo, tirando o limo do fundo. Depois tendo que trocar tubulação, e ter tubulação enchendo, entupindo, o açude enchendo sem precisar. Enfim, toda aquela briga. Hoje o açude está rodando. Não está definitivo. Ele é um processo, né, que vai ser feito. Então a gente está colocando agora o que a gente chama de forrageiro, né? Então lambari, tilápia, os alevinos que já apareceram ali, né? Que a natureza deu pra gente de presente, os barrigudinhos, lambari comum também. E a gente colocou alguns tambacus, a ideia era colocar alguns pacus também agora. Mas infelizmente não tinha lá no momento. Mas aí eles vão entrar na próxima leva. Agora é um tempo de maturação ali do açude. Deixar as carpas capim fazer o trabalho delas. Deixar os peixes crescerem. A gente está com a suspeita de ter alevinos de traíra ali também. Eu já vi pelo menos uns 3 ataques, né? Uns 3 botes desse peixe. Pode ser um lambari maiorzinho querendo comer os alevinos. Mas a forma de ataque, o tipo de bote que ele deu é bem característico da traíra. Então, para acelerar um pouco o processo, eu coloquei agora porque se for uma traíra mesmo e ela crescer, depois ela vai comer muito mais alevino. Então coloquei os peixes agora, a maioria juvenil, já do mesmo tamanho para maior que esse possível traíra que tem aí. Para que se ela for comer alguma coisa, ela come esses alevinos pequenos que veio com a água. Então, eu entrar com peixe depois que ela tiver maior seria mais complicado. Então, forçamos esse espaço não estava programado. A ideia agora era colocar só os forrageiros mesmo. E depois vir com os redondos, né, pacu, tambacu. E num outro momento entrar com os carnívoros. Mas é aquilo que eu falo, tudo no tempo da natureza, né? Que é um tema que vai gerar um vídeo, talvez essa semana, de uma indagação que eu recebi e me fez pensar muito, né? Ia gastar um tempo bem grande, ia ficar um texto muito grande, talvez até difícil de compreensão do tempo da natureza que eu falo, né? Por exemplo, não adianta eu querer fazer uma obra na época de chuva com concreto lá na mini represa, porque não vai dar certo. Não adianta eu, de repente, querer arrumar alguma coisa, por exemplo, a horta que tinha aqui na frente, que era de hidroponia, estava pronta, era só ela crescer. Mas aí teve o gado que entrou, enfim, vai virar um vídeo separado. Vou dar um pause aqui e já volto. Bom, voltei aqui já, era só para passar pela porteira aqui, que é uma das atualizações que eu precisava fazer e que estava devendo, que foi feita esse final de semana. Foi acertar aqui. A prefeitura veio, né? Arrumou a estrada, canalizou dos dois lados, fez as valas. Só que a vala que a prefeitura tinha feito, ela em vez de escorrer aqui, isso em alguns outros pontos também do terreno. A enxurrada vinha, estava entrando aqui, escavou minha entrada aqui. Eu fiquei alguns meses sem poder entrar com o carro aqui, então tinha que trazer carrinho de mão, tudo que vinha da cidade, compra de mercado e tudo. Tinha que trazer o carrinho de mão aqui em cima, parar o carro aqui
encher o carrinho de mão e descer. Então eu refiz aqui a parte da canaleta, pelo menos ali em cima já está mais ou menos escavado, eu não mexi tanto, dá para ver aí, mas aqui ela assoreou, ela juntou muita areia, muita terra, então a água começou a correr para a rua também. Então além de tudo ia estragar aqui, já começou a marcar aqui no chão. Então além de ter feito esse estrago na entrada aqui, ela ia acabar estragando a estrada. Então reabri aqui, não tão bem como deveria ter sido feito, ela deveria ser mais larga e um pouco mais profunda, mas refiz aqui, e a terra que eu tirei aqui eu usei para aterrar a entrada aqui da porteira. Dei uma capinada aqui na frente também, uma roçada, o mato já estava ficando meio grande, tirei aqui da beirada também, então acertei aqui, o carro já conseguiu entrar, então já foi uma vitória. Fiz outras coisas também, trabalhei lá na mini represa, refiz aquele trabalho que eu falei com vocês da captação de água, melhorou bastante. Estamos com um volume bom de água caindo no açude agora. E cai naquele assunto que eu estava falando antes de pular a porteira ali. Ela está provisória, não adiantava eu querer fazer permanente ali agora, porque como que vai ficar a captação de água? Então não adianta eu fazer a entrada da água do açude ali, sendo que depois tenha que mudar o projeto. Então é complicado essas coisas, porque a gente precisa dar passos certos. Vou dar um pause aqui. Cachorro não pode ver um carro, cruz credo. Foi abandonada, então ver carro, ela fica numa bronca. Já foi atrás dele, já está lá em cima. Mas enfim. Então é isso, meu povo. Tem coisas que a gente fica limitado pela possibilidade de fazer, porque a gente precisa saber exatamente o que vai ser feito para não gastar tempo, não gastar mão de obra, não gastar dinheiro à toa. A gente precisa ter o recurso para aplicar da melhor maneira possível. O recurso não é farto, né? Até pelo contrário, vou falar para vocês, vai para 1 ano e 7 meses que eu estou aqui de refúgio. Meu planejamento inicial era ter ali em torno de 6 a 8 meses que eu pudesse gerar negativo. Já são, como eu estou falando com vocês aí, quase 1 ano e 7 meses de prejuízo mensal. Então, por exemplo, todas as frutas que eu tirei aqui, vários sacos cheios de pera, de ameixa, banana, vários e vários cachos de banana, tangerina, isso nada retornou em dinheiro aqui para o refúgio. O pouco que foi gerado acabou que não veio para onde deveria, mas enfim, isso é outra história, não vem ao caso aqui. Tá legal, meu povo? Era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje, mostrando essa mini obra que foi feita aqui, né? Esse reparo que foi feito aqui, e vou trazer para vocês também durante a semana o que foi feito lá na mini represa, o andamento, como é que estão sendo conduzidas as coisas aqui, e estou pensando num jeito de estruturar esse vídeo, porque eu acho que é legal para quem está chegando agora aqui no canal, pode achar que as coisas estão andando devagar. Pô, tem 1 ano e meio que o cara está aí e não andou quase nada. Isso aqui era abandonado, gente. Isso aqui ficou mais de 15 anos fechado. Antes disso foi invadido, entendeu? Por poceiro, tentando se apropriar do terreno, né? Então, quando a polícia foi chamada para tirar esses poceiros aqui, eles destruíram várias coisas. A tubulação, a fiação, né? Energia elétrica. O relógio está aqui. Até a casa em linha reta dá pouco mais de 100 metros. A fiação era toda subterrânea. Toda ela por tubulação anti-chama. Eles quebraram tudo. A água da mina, tubulação, quebraram tudo. A casa, toda ela detonada, entendeu? Então, tem muita coisa que aconteceu, que acontece aqui, que não é simples de trazer, mostrar num vídeo e falar, olha, estou fazendo isso aqui, mas o estado antes... Dá uma olhadinha no vídeo que eu coloquei de antes e depois do açude, vocês vão ver, eu jogava estrutura de ferro para recolher aquela palha e ela não entrava na água.
A beirada do açude dava para andar em cima. O córrego que transbordou dia 3 de janeiro, que teve a enchente aqui, ele tinha menos de, sei lá, 1 metro de largura, na beirada da ilha, né? Porque depois que a gente foi descobrir que era uma ilha, pra gente era só aquele filete de córrego. Então a gente não tinha acesso à cascatinha lá em cima. Era mato com lírio, com capim. Capim alto, 5 metros, igual tem aqui na frente aqui o capim elefante, ó. Ele sufoca as árvores. Então, às vezes, pode parecer que a gente está evoluindo pouco aqui, mas é por isso, tem lugar que eu tenho que fazer um acesso, na praça, por exemplo, não tinha acesso à praça. A praça hoje está bonitinha, limpinha, mas era um pega-vareta gigantesco de bambu. Era muito bambu caído, muita palha de bambu, tinha palmo de palha. Então às vezes você tem que criar um acesso, por exemplo, se eu fosse limpar essa parte aqui, não tem uma trilha que desça, não tem nada. Então às vezes você tem que criar um acesso mais fácil, mais rápido possível, para poder fazer o trabalho, fazer a limpeza. Aí sim depois, fala assim, por aqui não é o melhor acesso, de repente é melhor fazer o acesso por ali. Então às vezes o definitivo aqui é complicado de trabalhar ele da forma imediata. Mas aí a gente vem falando disso em outro momento. O vídeo já está bem grande. Quero aproveitar para poder trabalhar, que está um aspectozinho. Geralmente a chuva vem de cá. Está um aspectozinho de chuva. Tem promessa de chuva para a semana inteira. O tempo para cá está mais bonito. O vídeo já está bem grande. Então a gente vai trocando essa ideia aí. Eu vou trazendo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como foi feito, eu não fico chateado. Pode criticar, pode sentar a ripa, descer a mamona, não tem problema. Aqui o espaço é para construção coletiva. Às vezes vocês podem fazer uma crítica que realmente eu falo, poxa, não tinha pensado por esse ponto de vista, não tinha pensado desse jeito, por que não tentar dessa forma? E, enfim, a ideia aqui, uma das ideias do canal é essa. O canal surgiu para que eu pudesse olhar para trás e ver o quanto eu caminhei, para saber as dificuldades que eu passei, porque às vezes a gente esquece, a gente está no dia a dia aqui. Então quando eu olho para trás e vejo quanto de área de córrego que eu recuperei ali, tirei de planta invasora exótica, né? Porque esse lírio do brejo é terrível, terrível. Já teve raiz que foi para a fogueira e brotou. Então assim, o assoreamento que estava no córrego, no açude, o capim tomando conta de quase tudo. Animal que tinha dentro da casa. Eu entrei na casa aqui a primeira vez, era um terror. Todas as paredes sujas por conta de morcego, gambá. Então assim, as vitórias parecem insignificantes em algum momento, mas quem está acompanhando aí desde o começo sabe o quanto é sofrido, o quanto é difícil, mas também o quanto é recompensador quando a gente consegue. O fato de eu ter colocado esses peixes no açude esse final de semana, para mim, significa muito. Foi a primeira coisa que eu tentei fazer aqui nesse refúgio, foi recuperar o açude. Ele era e é um dos pilares da ideia aqui. E eu tive que abandonar ele, porque eu falei, eu não vou dar conta de fazer esse açude, de arrumar esse açude, de recuperar esse açude. Então vou ter que partir para um plano B, e o plano B o gado destruiu, e enfim... Uma coisa que vai puxando outra, que vai puxando outra. E é o que eu falo, do que poder fazer no dia. Às vezes tá chovendo, tá com barro, eu não posso de repente fazer aquele trabalho que eu queria, precisava fazer. Então eu vou achar uma outra coisa que eu possa e que contribua, né? Porque, por exemplo, no começo eu estava trabalhando muito parte também de estética. Então deixar tudo muito bonitinho, bonitinho, e isso não vai trazer um retorno de qualidade para mim aqui, e nem retorno financeiro. Então é difícil dosar essas coisas quando a gente está ali na conta do chá, né, como fala, né? É complicado pesar essas coisas, fazer escolhas, né? Cada escolha tem uma renúncia, e a gente tem que ser forte para arcar com elas. Tá legal, meu povo? Vídeo já gigantesco, quase 15 minutos. Vai ficar uma vida para subir isso aqui, mas vamos lá. Tá legal? Era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje, desejando, com esse raio de sol que começa a surgir aqui, uma semana de muita bênção, muita glória, muita conquista, e que a gente consiga cada vez
mais está próximo daquilo que a gente deseja. Tá legal, meu povo? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, a gente vai se falando e valeu!